A pandemia quebrou muitas empresas, principalmente as pequenas, e por isso o desemprego aumentou em todo o país. Sem ter como sustentar a família, muita gente precisou abandonar a casa e foi viver nas ruas. E são famílias inteiras, né, gente? Que tinham uma vida estabilizada, nunca viveram uma experiência como essa. Gente que hoje depende da solidariedade para conseguir sobreviver. A dura rotina de quem é obrigado a sobreviver com pouco. Histórias de quem precisou recomeçar nas ruas das cidades brasileiras. A pandemia fez com que o número de pessoas sem um teto aumentasse nos últimos meses. Sem fonte de renda por causa da crise financeira causada pelo coronavírus, diversos trabalhadores tiveram que abrir mão de suas casas. Centro do Rio de Janeiro, à noite. Quem vive em situação de rua se aglomera para conseguir comer. Aqui, senhora, por favor. Obrigada, hein? Este grupo veio trazer um pouco de conforto e matar a fome. Hoje tem mais morador de rua e tem gente que também não perdeu o seu emprego e eu acho que todo mundo está aqui misturado, né? A mulher conta que é difícil pegar o jantar. Nem sempre tem para todo mundo. É muita briga também para pegar comida. Fabian também escolheu as ruas do centro do Rio para viver. Nesta sacola está o que ele pode chamar de lar. Uma garrafa de água, pão, uma maçã e um pedaço de papelão. O papelãozinho que eu trago para sentar, porque eu gosto. A gente chega, toma um café, chega, você fica sentadinho lá esperando. Aos 53 anos, ele viu a vida virar do avesso com a pandemia. No ano passado, perdeu o emprego de garçom, ficou sem renda. Consegui um emprego em setembro, trabalhei, mas agora fechou de novo. Sem ter como pagar aluguel, não teve escolha. Passou a disputar, noite a noite, um espaço pelas ruas. Tem condições, entendeu? De pagar um aluguel, de me manter não, porque sempre tem, né? O pessoal passa, ajuda a gente na rua. Mas o garçom não desistiu de buscar um caminho que o tire desta situação. Você sente saudade de trabalhar? Sinto saudade de tudo, de uma casa, de trabalhar, de até, se possível, voltar lá para o meu lugar. Em todo o Brasil, a estimativa é de que haja mais de 220 mil sem teto. No final do ano passado, um estudo apontou que só aqui, na capital fluminense, são mais de 7 mil pessoas sem ter onde morar. A maioria, homens, negros, com entre 18 e 49 anos. Mais da metade não nasceu no Rio. E dessas 7 mil pessoas ouvidas pelo censo, mais de 700 vieram parar nas ruas do Rio de Janeiro por causa da pandemia. Como este é o primeiro censo realizado, não há um comparativo com anos anteriores. Mas para quem trabalha de perto com essa realidade, não há dúvidas de que a população em situação de rua aumentou. Basta olhar ao redor. Pessoas que perderam o emprego e hoje estão em situação de rua porque não conseguem acessar renda ou até as rendas de trabalhos informais que, em função do fechamento das lojas, eles deixaram de acessar a renda de autossustento. A fila por comida também é reflexo dessa realidade. Todos os dias, marmitas são entregues a quem tem fome. O projeto RJ Alimenta surgiu em agosto de 2020. A ideia era que durasse até fevereiro deste ano. Mas como a pandemia segue ainda mais forte, as restrições e a crise econômica também, foi preciso continuar. A Lapa é uma das regiões do Rio de Janeiro que mais concentra moradores de rua. Mas se por um lado tem muita gente passando dificuldade, por outro, também há quem tente ajudar. Pelo menos amenizar essa situação, né, Júlia? Como é teu caso? Por que tu te tornou voluntária de uma ONG que distribui quentinhas para essas pessoas? Eu vi que estava crescendo essa questão da população de rua, os comércios estavam fechados. Então eu
me senti na obrigação de tentar fazer um pouco por essas pessoas. Você não conseguiu ignorar cenários como esse? Exatamente, não dá para ignorar. A gente anda pela cidade inteira e vê essas pessoas na rua, dormindo na rua, muita criança, muito idoso. A ONG da Júlia distribui diariamente as refeições. A gente costuma entregar 300 refeições e às vezes falta. E isso é o mais doído. Não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. A Heloísa sempre vem até aqui em busca de comida. Ela não perdeu a casa, mas perdeu a única fonte de renda da família. Eu trabalhava todo final de semana, ganhava meu dinheirinho com a caipirinha. Mudou assim, agora eu tenho que sair para pedir. Quando dá sorte, ela consegue alimentar os 4 netos que sustenta. É horrível. Você vê a criança falar, eu quero mamar e não ter o leite. Essa sacola é a sua esperança de poder voltar com ela cheia. Ver, pele de galinha que eu fui na feira pegar, para levar. Para você ter ideia do que eu tô passando. O centro de São Paulo também recebeu muita gente que perdeu a casa. Há 5 meses, o Heitor e a Jane vieram para cá. Eles tinham uma barraquinha de camelô e uma casa. Com o isolamento social, os clientes sumiram. E o dinheiro do aluguel também. Nem condição de comprar mais nada nós não tem. Não tem como. E eu trabalhava com artesanato, né? Trabalhava com artesanato, tinha minhas faxinas, né? 3 faxinas por semana. E aí fui perdendo o emprego por causa dessa pandemia. As patroas foram mandando embora, então aí ficou complicado. 2 filhos mais velhos do casal, um de 19 anos e outro de 5, também vieram. O menorzinho, de 2, foi entregue para um parente. A gente não tem condição da criança de 2 anos se permanecer na rua com nós para pegar uma doença que é bem fraco a criança. Já o Gabriel, a gente já tem medo já, mas já esse aqui que está com nós, a gente já tem o máximo cuidado por causa dessa pandemia. A preocupação agora é com o inverno, que logo chega. A gente ainda tá com as nossas mantas úmidas porque choveu ontem e molhou. A gente tentou pôr para secar mais cedo, mas só que não secou tudo não. Ainda tá úmida, então a gente tá com bastante dificuldade e a gente vai passar frio. A baiana Shirley é cozinheira. O restaurante que ela trabalhava faliu. E a Shirley está há 1 mês nesta calçada, em Salvador. Em condições de pagar aluguel, de nos mantermos, a opção foi essa. Não que seja do nosso agrado, porque é horrível estar nessa situação. Minha meta é voltar a trabalhar. Segundo dados do IBGE, em 2020, a Bahia apresentou a taxa recorde de desocupação no país, com 19,8%, seguido pelo estado de Alagoas, com 18,6%, e Sergipe, 18,4%. Isso quer dizer que o estado lidera o número de desempregados no Brasil. Desemprego e fome. Com as ruas desertas, muitas vezes falta até a ajuda de doações. Às vezes aparece um papelão e alguém, às vezes, também me ajuda com uma roupa, com uma camisa, igual hoje mesmo, conseguir alimentação, mas não é todo dia. Histórias diferentes de muita dificuldade, de resiliência, sobrevivência, mas de esperança também. Quando você passa na frente de um restaurante, o que passa pela sua cabeça? Voltar, né? Minha vida normal. A tendência nossa, nós arrumar um serviço digno e poder dar o pão de cada dia para os nossos filhos.